Jornal ABC, entrevista. 8/8, Santo André em pauta, eleições 2016. No próximo domingo, os eleitores de Santo André vão decidir quem será o próximo prefeito da cidade. Se Carlos Grana terá mais 4 mandatos ou se o novo prefeito será Paulinho Serra. E não só os eleitores de Santo André. O pessoal de Diadema, de São Bernardo, de Mauá também tem um encontro marcado com as urnas no próximo domingo. Nós ouvimos nos últimos dias os candidatos de Diadema, São Bernardo e Mauá e hoje começamos a ouvir os prefeituráveis de Santo André que disputam este segundo turno. Vamos bater um papo nesta quarta-feira com o candidato a prefeito de Santo André pelo PSDB, Paulo Serra. Tudo bem, candidato? Bem-vindo aos estúdios da Rádio ABC mais uma vez. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Aos ouvintes de casa, o meu bom dia. E dizer da alegria de estar aqui, falar um pouco mais sobre as nossas propostas nessa reta final, já que a nossa campanha é a única que fala de proposta. E o Paulinho Serra vai responder as perguntas dos ouvintes. Você pode mandar questionamentos para o 953008475. Muita gente já está mandando pergunta, a gente vai passar daqui a pouquinho para o Paulinho. E lembrando que essa entrevista está sendo veiculada no Facebook da Rádio ABC, que é o facebook.com/Rádio ABC 1570. Você pode comentar essa transmissão também fazendo a sua pergunta. Paulinho, qual é o balanço que você faz do resultado do primeiro turno e qual a estratégia para esses últimos dias de campanha? Primeiro, agradecer, a confiança que as pessoas depositaram no nosso projeto que foi construído lá desde o ano passado, quando a gente criou o Santo André da gente. Fomos ouvir as pessoas, quando eu deixei o governo, porque infelizmente o atual prefeito traiu toda uma cidade quando transformou um governo que era para ser um governo de coalizão num governo apenas do PT, a serviço do PT. Abandonou a cidade para trabalhar apenas para um partido político. Então, nós começamos ali um projeto, já que não tinha nenhuma condição de ficar perto desse projeto do PT, e as pessoas nos receberam com muito carinho, trouxeram ideias, propostas, a gente ouviu a cidade toda, os 4 cantos, todos os corredores comerciais, todas as comunidades, os bairros, as regiões da cidade, e fizemos um grande projeto de governo. Conseguimos materializar nesse projeto o sentimento de mudança. E mais do que isso, o sentimento de esperança numa cidade que quer voltar a ser a Santo André que já foi um dia. Eu sou andreense, sou nascido aqui. E o que a gente vê nos olhos das pessoas é que elas voltaram a acreditar na política. Depois de tudo que aconteceu na nossa cidade, desde lá daquele episódio triste e lamentável do Celso Daniel, aquela questão até hoje mal explicada do PT, e aí a cidade nunca mais se recuperou, e nós estamos conseguindo, claro, pouco a pouco, com muita humildade, com muita tranquilidade, mas recuperar esse sentimento de autoestima do andreense. E foi isso que fez a nossa campanha no primeiro turno receber quase 120 mil votos e irmos para o segundo turno na primeira colocação com 35%. Então, para mim, claro que o resultado, a gente comemora o resultado, sem dúvida nenhuma, porque ele é fruto de muito trabalho, mas o que foi mais especial é esse sentimento das pessoas, e a gente está vendo isso na rua o tempo todo. A gente sai na rua hoje, ontem eu estive no Parque das Nações caminhando, fui na Toledânia no começo da semana, que é uma comunidade aqui da cidade, e o que a gente vê é isso, as pessoas querem acreditar em algo, vêm com a gente, e nessa reta final é manter esse ritmo, falando das nossas ideias, tendo um programa de governo muito sóbrio, construído com a população, porque é o que as pessoas querem e precisam. A cidade precisa de alguém que resolva os problemas do dia a dia das pessoas. A cidade precisa de alguém não que fale, olha, há 10 anos atrás aconteceu isso, há 10 anos atrás aconteceu aquilo, ou que fale apenas mal do outro, como está acontecendo infelizmente. Não é isso. O que as pessoas querem, proposta, plano de governo. E nós temos, graças a cada um de vocês, graças a cada um dos ouvintes da população da nossa cidade, nós temos um grande plano de governo para colocar em prática a partir de janeiro. Paulinho, vou começar já a ler algumas perguntas de ouvintes, tem muita participação aqui, tá, para tentar contemplar o maior número possível de participações. Vou começar pela pergunta do Roberto, que manda mensagem para o 953008475. Ele quer saber quais são os planos do senhor para melhorar a Guarda Municipal de Santo André. Nós vamos equipar a Guarda Municipal,
né? Falta o básico hoje para a guarda, a sede da guarda está completamente destruída, não tem nenhuma dignidade, né? Ali em frente ao CDP, ao chamado cadeião. Uniforme, a guarda não é só as crianças que não tem uniforme em Santo André, a guarda municipal também não tem. Armamento, já que desde 2014 a guarda municipal tem poder de polícia, então o prefeito não percebeu isso, a guarda municipal tem que ser transformada assim numa força de segurança da cidade, já que mudou, né, a característica da guarda com essa lei federal que dá para a guarda esse poder de polícia. Viaturas, tem viaturas extremamente antigas, viaturas 2 portas para um carro de guarda, quer dizer, não tem nenhum sentido, né, os guardas municipais andar com um carro 2 portas, né? Tem vários aqui, eles reclamam muito disso. E a gente vai contratar 250 novos guardas, porque nós queremos restabelecer, reimplantar o que já existiu lá atrás, a chamada ronda escolar. Nós vamos usar as mais de 300 escolas estaduais e municipais como referência. Para cada uma dessas escolas, a gente vai formar um quadrante, dividir a cidade em 50 regiões, né, cada viatura cobrindo de 5 a 6 escolas, e nós vamos estar na cidade toda com a presença da guarda, com a ronda escolar. Né, as escolas usadas como referência servem para a gente ter guarda municipal na cidade toda. Então nós vamos fortalecer a guarda. Além disso, integrar a guarda com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Nós vamos fazer uma grande central de monitoramento para integrar as forças de segurança da cidade. O que não dá é para ouvir do prefeito que segurança não é problema dele, que segurança não é problema da cidade. Fica jogando a culpa sempre para o governador do estado. Legalmente, realmente, Polícia Civil e Polícia Militar é estadual. Mas se eu for eleito prefeito, eu não fugirei da responsabilidade de resolver os problemas da minha cidade. Marlene do Jardim Alvorada questiona a falta de medicamentos que o senhor pretende fazer a respeito da falta de remédios em Santo André. Gestão, Marilene. Gestão. Obrigado pela pergunta. Marlene, obrigado pela pergunta, Marlene. Você tem razão, né? Na propaganda do PT, né, o prefeito diz que tem remédio em todos os postos, assim como ele diz que tem água, né? E a gente viu ontem, inclusive na Globo, no SPTV, que a situação continua crítica. Mas ele disse que tem remédio. Eu perguntei para ele no último debate, né? Galera, o que você pretende fazer? Ele não tem proposta. Ele fala que não precisa fazer nada, porque tem remédio em todo lugar. Então, Marlene, nós não concordamos com isso. A gente sabe, porque a gente ouve as pessoas. Eu sou de Santo André, né? A gente tem andado a cidade toda. E as pessoas têm falado continuamente: Paulinho, não tem remédio no posto. Aliás, não tem nem as questões básicas. Não tem algodão, não tem luva, não tem fita de insulina, não tem álcool gel. Né? Teve uma eleitora nossa foi tomar vacina, não tinha algodãozinho lá no PA do Jardim Sorocaba ali. Não tinha algodãozinho para limpar depois que deu a vacina, o sangue ficou escorrendo. Algodão. Então, nós vamos fazer um programa de entrega de medicamentos informatizado. Nós vamos colocar o estoque de medicamentos na internet. Nós vamos colocar a saúde da cidade na era digital. Remédio de uso controlado, de uso contínuo. Com esse programa, com essa gestão, nós vamos conseguir entregar em casa. Dá para fazer, é só ter força de vontade, só ter direcionamento, só a gente ter força para fazer a gestão da forma mais moderna, mais correta e evitar o desperdício. Como não tem organização, a gente perde muito remédio, né? Às vezes a prefeitura recebe o remédio, eu não sei porque recebe, né? O secretário de saúde que tem que dizer, há 1 semana de vencer. Você já viu isso? Há 1 semana do vencimento, a prefeitura recebe lote de remédio que não é consumido nem 1 mês de consumo. Aí o que acontece? Consome 20%, o resto vence. E fica lá na prateleira. Com dinheiro de quem? Com dinheiro de você que está em casa nos ouvindo. Então, por isso que a gente precisa mudar. A gente precisa de um novo projeto aqui para a cidade. E essa questão do remédio é prioridade. Fernando do Jardim Ipanema, em Santo André, manda um bom dia para todos. Gostaria de sugerir ao candidato Paulo Serra que, se eleito, terceirize os parques da cidade. A ideia é que os parceiros que fizessem parte dessa empreitada ficassem responsáveis pela manutenção do parque e, com isso, teriam a exploração de lanchonetes, brinquedos, pedalinhos, etc. durante o contrato. Talvez algo semelhante com o que João Dória queria fazer em São Paulo. O que o senhor acha dessa ideia, candidato? Aqui em Santo André não cabe nos nossos parques. Aqui a gente consegue manter o parque com boa manutenção, com gestão, né? Pagando o fornecedor em dia,
Hoje, a prefeitura deve, por exemplo, para quem faz a manutenção de parque, mais de 14 meses de atraso no pagamento. Como é que vai exigir qualidade de serviço público se a pessoa que presta o serviço não recebe há mais de um ano? A prefeitura está quebrada. Eu perguntei também para o Grana o rombo que ele vai deixar e não respondeu, acho que não sabe, né? Mas é grande, é muito grande, né? Mas nós vamos pôr a casa em ordem, não tem problema não. Agora, os parques da cidade, dá para a gente manter a qualidade dos parques sem precisar ir para esse caminho. É claro que alguns serviços lá no Pedroso, por exemplo, que me cobram muito o pedalinho e o teleférico, aí especificamente para esse serviço, nós podemos pensar numa parceria público-privada, para alguns serviços, né? Já existe isso hoje, né? A lanchonete, por exemplo, no Parque Celso Daniel é terceirizada, a lanchonete não é da prefeitura, né? Então, alguns serviços específicos sim, mas o parque como um todo, se tiver uma boa gestão, se tiver um prefeito que trabalhe, um prefeito que não sai de férias a cada 15 dias, dá para a gente ter os parques bem cuidados e como área de lazer para as pessoas, né? De esporte, de cultura, que é o que a gente quer fazer. O PT mente muito, diz aí que a gente ia cobrar entrada nos parques, eles falaram isso. Eu prefiro nem comentar, você que está em casa julgue, que você sabe os tamanhos das mentiras do PT. O jornalista Ayrton Rezende, do jornal Repórter Diário, participa dessa sabatina, vai fazer pergunta e na sequência outro integrante da equipe do RD, Carlos Carvalho também. Tudo bem, Ayrton? Bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes da Rádio ABC, bom dia ao candidato Paulinho Serra e ao Carlos Carvalho, integrante do RD. Paulinho, o teu concorrente, o adversário, Carlos Grana, ele tem dito que você é um candidato da elite, dos bairros mais nobres, e que a periferia vai ser abandonada. O que você tem a dizer para os leitores e para os ouvintes da periferia? Primeiro, que essa é mais uma mentira do PT e a gente trata como tal. E segundo, que a periferia sabe, as comunidades sabem. Quem foi lá há 4 anos atrás, prometeu mundos e fundos e nunca mais voltou, né? A periferia sabe. Eu andei todas as comunidades da cidade, não tem nem o básico. Não tem água, não tem asfalto. Colocaram um pouquinho de asfalto agora, 1 mês da eleição, para tentar enganar o povo. Aquela velha política, né? Vamos fazer na véspera aqui que o povo vem com a gente. A gente faz o asfalto, paga o churrasquinho e vê se o povo vem. Mas o povo não vem mais. Porque o povo quer dignidade, quer melhorar a qualidade de vida, né? Então, nós temos um grande programa de reurbanização, nós vamos reurbanizar mais de 100 núcleos na cidade de Santo André, né? Esse programa já está com todo o seu escalonamento, o seu provisionamento já determinado. Nós vamos começar o nosso governo, inclusive, pelas comunidades. Eu tenho dito isso e as pessoas acreditam, porque elas não aguentam mais. O que a prefeitura fez nos últimos 10 anos, Ayrton? Ela prometeu que ia construir novas moradias e tirar as pessoas das comunidades. O Grana, inclusive, tirou, né? Da Toledânia mesmo tirou, mas pôs no Bolsa Aluguel, no aluguel social. Não construiu nem metade das moradias que prometeu. Prometeu 5 mil, construiu 2 mil e poucas e ainda colocou na conta todo aquele complexo do Alzira Franco que foi construído pela Odebrecht. A Odebrecht, essa da Lava Jato, que doou, segundo consta o nome do prefeito na lista, né, que ainda não está explicado, e ele coloca isso como se fosse produção da prefeitura. Então a gente não vai ficar dando essa desculpa, olha, aguarda que você vai sair da comunidade, enquanto isso não dá nem o essencial para as pessoas viverem com dignidade. Nós vamos dar dignidade para as pessoas continuarem nas comunidades. A principal obra vai ser a urbanização, é isso? A urbanização. A produção habitacional é um processo de médio e longo prazo. Não dá pra gente aqui falar que vai produzir 20 mil moradias em 4 anos. Que é o déficit. Que é urbanização, professor? Urbanização é o asfalto, é a iluminação, é o esgoto tratado, é a água, é o correio. É dar dignidade para as pessoas com o mínimo de estrutura para ela poder viver dignamente, né? E as áreas que forem possibilitadas a legalização fundiária, ou seja, a solução da documentação, nós vamos fazer também. No nosso projeto tem o Jardim Santo André CDHU, que esse é possível de regularização, e o Centreville, que há mais de 30 anos as pessoas lutam e está na fase final. Eu tive com o Rodrigo Garcia, que é o secretário estadual de habitação, e ele disse: Paulinho, se o prefeito atual tivesse trabalhado direito, o Centreville já estaria regularizado, está na fase final. Nós vamos regularizar o Centreville no 1º ano do nosso governo, né? Então,
Onde dá para regularizar, vamos regularizar. Tem lugar que não dá, não adianta a gente vir aqui prometer tudo para falar que vai ganhar a eleição. Isso quem faz é o PT, promete tudo, né? Agora, onde for possível fazer a regularização, entregar para as pessoas a escritura, a documentação da casa, né? Dar essa dignidade, essa condição para as pessoas, nós vamos fazer. E onde não for possível, nós vamos melhorar a vida dela. O Grana não avançou nesse quesito? Nenhum, nada, zero. Não entregou uma só escritura de regularização fundiária, zero. E na produção habitacional, pífio, tirando as 800 que é o Odebrecht que fez, que não foi a prefeitura, foi a Odebrecht, né? Tirando as 800, entregou menos de 1.500 casas. Prometeu 5.000. Tá lá. Não sou eu que estou dizendo. 3.000 passou para 5. Passou para 5. Ele disse no último debate, olha, entregamos 2.500. Mesmo assim é metade. E nessa conta está o Odebrecht. Né? Então, é dessa forma que a gente quer trabalhar. Né? E essa questão de ser da elite, né, é uma grande bobagem. Né? O prefeito, quando veio lá de Ribeirão, né, que ficou longe da cidade muito tempo, veio lá de Ribeirão Pires, ele sempre morou na Vila Bastos. Eu não sei o que ele diz da elite. Né? Eu disse isso para ele no debate, ele ficou até meio assim, né? Porque ele falou, por que você fez tanto na Vila Bastos? Eu falei, prefeito, acho que foi o senhor que pede, né? Porque o senhor mora lá, né? Mas tudo bem, vamos em frente, isso não é. Vamos falar de proposta. Paulinho, bom dia Thiago, bom dia Ayrton, bom dia aos ouvintes. Você fala muito de gestão, mas administrativamente, o que vai mudar na sua gestão? Vai ter corte de secretarias, corte de comissionados, os secretários serão técnicos, o que a gente pode esperar exatamente da gestão administrativa de Paulinho Serra na Prefeitura de Santo André? Primeiro, a gestão tem que ser eficiente. Para ela ser eficiente, nós temos que fazer mais com menos. A cidade perdeu o rumo do desenvolvimento econômico, a cidade de Santo André empobreceu, infelizmente, arrecada menos do que arrecadava, porque os últimos governos não se preocuparam com a geração de emprego e renda. A cidade está largada nesse ponto do desenvolvimento, largada. E a gente vai ter que trabalhar com o recurso que tem, né? E aí cabe exatamente o que você disse, enxugar, reduzir despesa, reduzir desperdício. Questão de cargos, serão sim reduzidos, né, os comissionados, principalmente aqueles que não produzem, né, que infelizmente são a maioria. A gente vê agora, né, os cargos comissionados na prefeitura, todos de férias para fazer campanha. Sabe quem está pagando a campanha do atual prefeito? Você que está ouvindo em casa. O salarinho lá do comissionado que está pagando é você, quem está segurando as bandeiras do PT com a estrela vermelha, né? É você que está em casa. Então a gente vai reduzir, a gente quer uma prefeitura que volte a trabalhar para o cidadão. A gente quer uma administração que devolva a cidade para as pessoas e não fique a serviço de um partido político. E para isso nós vamos ter que enxugar. Além disso, rever contrato. Não dá para uma cidade como Santo André pagar R$ 2,50 numa aspirina que na farmácia custa 99 centavos. Nós vamos criar uma controladoria geral do município para controlar o preço de tudo que a prefeitura compra. Transparência, gestão, acabar com o desperdício, fazer a máquina ser mais enxuta e mais eficiente, fazer a prefeitura funcionar. Não é milagre, não é mudar tudo do dia para a noite, isso é impossível, mas é uma nova cultura. A cidade vai começar a ficar diferente se a população escolher o nosso projeto a partir de janeiro. Candidato, a Jéssica do bairro Capoava queria mais detalhes sobre justamente esse corte de secretarias. Ela quer saber quais secretarias serão cortadas. Ela pergunta especificamente sobre a Secretaria de Políticas para as Mulheres, se ela será mantida ou não. A questão não tem a gente não pontua, é um conceito de governo. Nós vamos avaliar uma por uma. O que produziu, o que produz, o custo, esse tudo vai ser feito. Não adianta chegar aqui e falar, olha, eu vou cortar essa, juntar aquela. A gente tem um conceito de gestão que é um conceito de uma máquina mais enxuta e mais eficiente. Isso é o principal. Pontualmente, todas as políticas serão mantidas. Políticas para as mulheres, até porque a Secretaria de Políticas das Mulheres, ela existe, ela está aí, ela foi criada, mas o que melhorou a questão da política para as mulheres na cidade? Secretaria de Esporte, foi criada a Secretaria de Esporte. Eu pergunto para você que está em casa, vejam o esporte da cidade de Santo André. Delantônia completamente abandonado, não tem mais nenhum atleta de ponta. A gente teve a Olimpíada agora, o Arthur Zanetti é de São Caetano, de Santo André, nascido aqui, treina e defende São Caetano. Por quê? Porque Santo André não dá estrutura. O Hipólito é de Santo André, treina onde? São Caetano. Santo André não dá estrutura, né?
nós perdemos essa referência no esporte. Então não é a criação da secretaria ou a existência da secretaria XY que faz a política acontecer. Se fosse assim era fácil, era só criar a secretaria. Aliás, se fosse assim, o governo Dilma teria ido bem, porque tem 39 ministérios, né? E foi o pior governo da história do país. Então nós vamos enxugar assim, mas com muita tranquilidade, né? Com muito estudo, com muita avaliação, né? Do custo. Nós não vamos cortar por cortar, né? Nós vamos ter critério, né? O que a gente quer, o conceito que é importante. O que a gente quer é que a prefeitura funcione e que a gente devolva a cidade e a gestão para as pessoas. A nossa cidade tem que voltar a funcionar. Não dá para a gente ter uma cidade que não tem nem água na torneira, né? Obrigado. Zé do Capoava quer saber sobre os terrenos que a prefeitura, que essa gestão pretendia vender. Qual vai ser a sua postura a respeito disso? Esses terrenos serão vendidos ou não? Olha, alguns terrenos, eles não têm utilidade social, realmente. Pequenas, sobras de área, são terrenos muito pequenos. Esses podem ser vendidos, inclusive, porque tem preferência dos vizinhos, né? São muito pequenos, não tem nem valor comercial, não tem utilidade pela localização. Agora, os terrenos maiores, que esses que a prefeitura estava interessada para cobrir e para tentar diminuir o rombo que vai ser deixado por essa gestão desastrosa do PT, esses terrenos poderão ser usados para a construção de equipamentos públicos. Sabe quanto a prefeitura gasta de aluguel de prédios por mês? 2 milhões de reais. Então a Secretaria de Educação paga aluguel, Secretaria de Obras paga aluguel, Procon paga aluguel, só para citar alguns. Ouvidoria paga aluguel, né? CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, vários pagam aluguel, né? Só para citar alguns. Por que não, né, avaliar alguns terrenos desses e iniciar a construção dessas sedes próprias para a prefeitura sair do aluguel, porque o aluguel é um dinheiro perdido, né? Um dinheiro que vai e não volta, né? 2 milhões por mês, 24 milhões por ano. Em um ano fazia o viaduto de Bichama se não pagasse aluguel. O senhor vai deixar a Secretaria de Obras em outro lugar, por exemplo? Nós vamos sair do aluguel, com toda Até se certeza. aventou em colocar lá no estádio Bruno Daniel. Pode ser no estádio, pode ser lá no Terça, no terminal rodoviário, pode ser no prédio da Ródia, que foi desapropriado desde 2010, onde ia ser o poupa-tempo, e até hoje não tem uso nenhum, está lá abandonado. Nós temos alternativas, né, na cidade. Nós vamos avaliar. Né, o que não dá é para ficar pagando esse aluguel, tendo alternativas tanto para construir, né, quanto para abrigar esses equipamentos. Aproveitar que a gente está falando de terreno, Paulinho, o Newton da cidade de São Jorge, gostaria de deixar uma pergunta ao senhor falando sobre invasões. Segundo ele, no bairro Cidade de São Jorge, muitas invasões de terreno estão acontecendo e, segundo ele, nada tem sido feito. Qual vai ser a postura do senhor a respeito de invasões de terreno, no caso aqui mais específico da cidade de São Jorge, mas já aproveita para falar sobre toda a cidade. É Newton, né? Newton, isso aí. Newton da cidade de São Jorge. Newton, nós temos que fazer uma política de controle e de cadastramento das pessoas que não têm moradia e são de Santo André, né? O que não dá para fazer é como o atual prefeito fez, infelizmente, de se associar, acabar priorizando as pessoas que acabaram de chegar na cidade e invadir, tendo que a gente tem um déficit habitacional de mais de 20 mil famílias. Então você que está em Santo André, que mora na cidade há algum tempo e não tem a sua residência, estão passando outras pessoas na sua frente no cadastro habitacional. Isso não dá para fazer. Apesar que não produz nada, né? Não produz nenhuma habitação, então esse cadastro é só para tentar ter o voto das pessoas. Agora, nós temos que, primeiro, cuidar dessas áreas que estão ainda desocupadas, né? Para que isso não aconteça. E se isso acontecer, nós temos que cadastrar a família, ter controle, ter um controle social dessas famílias, né? Colocar ela na rede de proteção social, né? E verificar qual é a condição, de onde vem, se tem emprego, por que está vindo para a cidade. Isso tem que ser feito, nós temos que cuidar das pessoas, né, da nossa cidade. E não deixar, né, não deixar de qualquer jeito, né, dizendo que é um movimento X, Y e politicamente, como estão fazendo, querer dizer que é do movimento também. Nós temos que ver se tem legitimidade. O que eu quero fazer como prefeito é cuidar da população da minha cidade, é cuidar das pessoas que vivem em Santo André, né, e essas pessoas sempre serão respeitadas. O senhor tem feito crítica da forma como a Prefeitura de Santo André tem lidado com a situação da troca de empresa da Expresso Guarará para a Suzantur. A Expresso Guarará faliu, né? A Prefeitura fez um contrato emergencial
colocou a Suzano Toro para operar lá na região da Vila Luzita. Se o senhor fosse prefeito hoje, qual seria a sua ação? O que faria de diferente em relação ao que o governo Carlos Grande está fazendo a respeito deste assunto, candidato? Primeiro que eu jamais colocaria a população da minha cidade para andar em ônibus velho emprestado de Mauá. Isso eu não faria, né? Para ser transportado como carga. Né? Aí fala, tem ônibus novo. Sim, tem 10% da frota é nova, 90% é antiga. Muito mais antiga que a nossa frota. Os ônibus, cara, já perdeu para-choque. Teve um outro que a menina sentou dentro do ônibus, afundou o assento. Né? Todo dia tem uma novidade lá no Terminal Guarará, né? No Terminal Vila Luzita. Então, uma empresa não quebra do dia para a noite. Né? A empresa Guarará não vem me dizer que de repente ela faliu. É uma empresa que está na cidade há 15 anos e de repente quebrou. Então, o que eu faria? Eu faria uma transição com uma licitação, com uma concorrência verdadeira, aberta. Pediria para a empresa seguir mais um tempo operando até que essa contratação com concorrência fosse feita. E não sem concorrência, com um contrato emergencial que está sendo investigado, inclusive pelo Ministério Público, porque é muito estranho. Paulinho, você vai cancelar esse edital? O emergencial? É caso eleito? Sim. Nós vamos abrir a concorrência no primeiro dia de governo. Você vai cancelar esse novo edital para uma nova licitação? Nós não podemos parar a operação. Juridicamente, a única coisa que a gente não pode fazer é parar a operação. Já que foi feita essa grande bobagem... Porque o Ministério Público já deu o aval para essa situação, né? No contrato emergencial, segundo o Ministério Público, ele... o Ministério Público não dá o aval, ele só opina. Sim. Quem dá aval é a Justiça. Mas a Justiça já disse que não. O contrato pode seguir, o emergencial. Não, o Ministério Público deu um parecer. O juiz ainda vai julgar. Certo. Então, agora essa questão da legalidade, quem tem que ver é a Justiça. Mas ele está colocado aí, né? Está colocado. O que eu me preocupo é com as pessoas. As pessoas lá da Vila Luzita e toda aquela região não podem ficar sem uma operação de ônibus de qualidade. Essa é a minha preocupação. Né? O prefeito não se preocupou. Né? Trouxe lá uma empresa do PT de Mauá, né? E colocou para operar aqui, simplesmente, da noite para o dia. Né? Nós vamos, no primeiro dia, abrir a licitação para que as empresas concorram, ofereçam para a cidade o melhor serviço. Mas o edital já vai ser lançado nesse período de transição. Você vai voltar a estaca zero, é isso? Com certeza, nós vamos avaliar. O edital tem que exigir certas coisas, a não ser que ele exija o que a gente pensa se a gente for eleito. Você não vai aproveitar essa... Pode ser aproveitado, Ailton, não tem problema nenhum, claro que pode. Desde que seja exigida a qualidade que a gente quer para o transporte, não essa qualidade que está aí. Okay. O que não dá é para ter essa qualidade que está aí hoje. As pessoas estão sendo tratadas sem nenhuma dignidade. Né? E eu repito para vocês, a Guarará é uma empresa que de muitos anos, ela não quebra do dia para a noite. Teria outra solução. Candidato, seu adversário sempre faz questão de lembrar que o senhor participou do atual governo como secretário de Mobilidades, Obras e Serviços Públicos e aponta uma possível incoerência no seu discurso por ter apoiado esse governo e agora falar contra este governo. Primeiro, seu discurso é de fato incoerente, lembrando que o senhor participou dessa gestão, e o senhor se arrepende de ter participado do governo Carlos Grana? Primeiro que não há nenhuma incoerência, porque o governo que a gente acreditou em 2012 não existe mais. Né? A traição, a incoerência, a falta de retidão foi do atual prefeito quando transformou um projeto de cidade num projeto do PT. Santo André acreditou, não fui só eu. Ele traiu mais de 200 mil pessoas, ele traiu a CIS, ele traiu a OAB, ele traiu a Ciesp, traiu o Sebrae, traiu a sociedade civil organizada, traiu os clubes de serviço, traiu várias figuras empresárias da cidade que nunca foram petistas e que só o apoiaram, primeiro para evitar a continuidade do governo anterior, que era um desastre do ponto de vista ético, né? E segundo, porque acreditaram que esse governo não seria do PT, seria um governo de todos. Ele transformou isso num governo do PT, né? Então não há nenhuma incoerência, pelo contrário, eu avisei ele. Comecei lá no começo de 2015 a avisá-lo. Ele sabe disso, é que ele mente, porque a mentira é do DNA petista. Mas ele sabe que desde o começo do ano passado, fevereiro, nós iniciamos um diálogo dizendo, prefeito, se o senhor não despetizar o governo,
se o senhor não trouxer pessoas não petistas da sociedade para dentro do governo, eu vou ter que sair, porque eu não participo de governo petista. E ele preferiu outro caminho, e aí eu saí. Simples assim. Isso já não era perceptível no início do governo Grani, em 2013? Não, porque ele sempre dizia, não, pode deixar que eu vou fazer. Calma, só o começo, nós vamos mudar, nós vamos tomar um outro caminho. Não, olha, as pessoas estão vindo, deixa passar a eleição da Dilma que você vai ver. Eu vou trazer pessoas para cá, vamos criar um secretariado da cidade. Tudo mentira, né? Mentiu o tempo todo e mente até hoje. Agora, eu não me arrependo. Do ponto de vista político é difícil conviver, né? Você sabe, eu nunca fui petista, então pra gente não é fácil. Agora, do ponto de vista administrativo, foi uma experiência muito importante. Por quê? Se todo prefeito tivesse sido secretário antes de ser prefeito, não erraria tanto. Erraria muito menos, né? A experiência administrativa nos dá a convicção de estar aqui hoje e dizer, dá para fazer muito mais. Fizemos, aprendi o que fazer, aprendi principalmente o que não se deve fazer em matéria de gestão e estamos preparados para estar aqui hoje e apresentar para a cidade o melhor projeto de governo da história de Santo André. Paulinho, a questão que eu quero colocar agora é a questão da água e do SEMAS. Eu vi um vídeo teu, em discurso aos funcionários do SEMAS, os servidores, que você iria garantir eles no serviço, manter o emprego deles. E ao mesmo tempo tem essa discussão da dívida, da falta d'água, que acho que permeia aí sem dúvida, a discussão eleitoral. A pergunta é, você vai entregar o SEMAS à Sabesp? E como resolver de forma imediata a questão da falta d'água em Santo André? A resposta primeira é não. Não há no nosso plano de governo nenhuma intenção de fazer a entrega do SEMAS à Sabesp. E a outra questão que está colocada, essa é mais uma mentira do PT, né? É que estão tantas, é muita mentira. Os caras realmente, eles chamam a população o tempo todo de idiotas, né? Eles tratam a população como se a população fosse alienada. Mas como a gente vai resolver? Abrindo diálogo com a Sabesp. É simples assim. Solução não é simplista, solução é de quem gosta de trabalhar. Para resolver essa questão precisa trabalhar. Para resolver essa questão não dá para sair de férias a cada 15 dias. Né? Para resolver essa questão precisa ser presente na cidade. Para resolver essa questão precisa ter parceria com o governador, e nós temos. Isso ajuda. Não adianta nada, perderam ontem, o Tribunal de Justiça deu perda de causa para a Semasa, né? A ação que o Semasa entrou aí, dizendo que é isso, que é aquilo, conversa, enganação, estão adiando a decisão porque não tem gestão. O senhor vai pagar a dívida que a Sabesp... Não, nós vamos passar limpo essa dívida. Sim. Eu não tenho a convicção de que essa dívida de 3 bilhões e 300, ela é completamente real. Nós temos que sentar, abrir o diálogo, criar uma comissão de técnicos do Semasa, técnicos da Sabesp, né, e fazer com que seja analisado duas questões. Primeiro, a dívida. Passar a dívida limpo. Informar para a sociedade. Né? E segundo, a operação do volume de água. Tem que voltar aos índices normais. Não dá para ficar nessa briga e quem paga a conta é o cidadão. Primeiro mês, primeiro dia de governo, nós vamos recolocar o volume da Sabesp para Santo André. Isso é um compromisso do governador. Nós vamos resolver o problema da falta d'água na cidade. Esse problema, gente, é de gestão. O prefeito atual diz que é político o problema. A água virou problema político. É só para uma gestão que não leva a sério as pessoas. E ainda ontem, o superintendente disse que vai mandar a conta da dívida para as pessoas pagarem, porque a Semasa já pagou a parte dele. Então você que está em casa, você que está pensando em reeleger o prefeito, pode preparar o seu bolso. Você que vai pagar essa dívida de 3 bilhões e 300 milhões, palavras deles, né? Caso o atual prefeito seja mantido. É você que vai pagar essa conta de novo. Você já paga a água, não tem água. E agora vai pagar uma dívida que não é sua por incompetência da Semasa. Só para afirmar uma promessa, vamos dizer dessa forma... Compromisso. Um compromisso, o Semasa não será vendido. Não será vendido. Ok.
Candidato, mais perguntas de ouvintes, muita gente participando. A Cleonice diz aqui que os funcionários públicos estão sendo muito prejudicados com o fim da Caixa de Pensões. Ela reclama muito do convênio, segundo ela, é uma lástima. Alguns exames têm que ser feitos fora do município e ela diz que os servidores estão de mãos atadas. O que o senhor pode fazer a respeito disso, candidato, caso vire prefeito? Primeiro, eu queria agradecer aos servidores pela confiança no nosso projeto. A gente tem tido muito apoio dos servidores. É tanto apoio que o atual prefeito está querendo dar o feriado, antecipar o feriado para ver se os servidores vão viajar para não votar contra ele, né? Até esse golpezinho o PT está tentando dar nas pessoas. Antecipar o feriado para o servidor e viajar. Olha só a que ponto chega a sede pelo poder, né? O projeto do poder pelo poder do partido. Mas o servidor não vai, o servidor é consciente, o servidor não vai trocar um fim de semana por 4 anos de sofrimento, de perseguição, de assédio moral, que o PT faz muito, fica assediando lá os servidores. Então, para falar da nossa proposta, da Caixa de Pensões, do atual Instituto de Previdência. Primeiro, nós vamos colocar na direção do Instituto de Previdência um funcionário de carreira. Quem vai escolher o superintendente do Instituto da Previdência são os servidores. Quem vai cuidar do Instituto são os servidores. Chega de político, chega de indicado do PT, cuidar do Instituto que não é dele. Nós vamos fazer uma lista tríplice e vamos colocar na eleição e o servidor vai escolher quem vai tocar o Instituto de Previdência. E aí eles vão decidir. Se o convênio está ruim, troca. Se não tem hospital em Santo André, porque é isso que acontece hoje, viu? A reclamação, ela se baseia principalmente porque a rede do atual convênio obriga o servidor público da cidade a ir para São Paulo, se precisar de um hospital. Tem algumas clínicazinhas aqui, mas tem que ir para São Paulo. E aí o que acontece? A pessoa tem que se deslocar, né? Muitas vezes na madrugada, na emergência, e não tem equipamento aqui. Então, como é que o Instituto de Previdência do servidor de Santo André não tem rede em Santo André? Olha o absurdo, né? Então, você, servidor, você vai nos ajudar a fazer com que o Instituto volte a ser o que já foi um dia, né? É dessa forma que a gente quer trabalhar, entregando a gestão para os próprios servidores. Isso é um compromisso nosso com os servidores. O prefeito Carlos Grana tem dito que o seu partido, o PSDB, apoia a PEC 241, que inclusive foi aprovada nessa madrugada em segundo turno na Câmara. Sim. Na visão de algumas pessoas, entre elas lideranças do PT, essa PEC poderia prejudicar os investimentos em saúde e educação. O senhor é a favor da PEC? Como é que o senhor responde a essas críticas, candidato? Nada prejudicaria mais o Brasil do que a continuidade do governo criminoso e desastroso do PT. Alguém tinha que consertar a bagunça. Alguém tinha que consertar os 12 milhões de desempregados, 70 mil só em Santo André. Alguém tinha que consertar o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, que foi o Petrolão, que ainda está em andamento. Alguém tinha que consertar tudo isso, né? Educação, saúde, já não tem no país, ou no governo da Dilma tinha. Então, falar que o PSDB está apoiando a PEC, que isso pode colocar o país em algum tipo de risco, é mais uma mentira do PT, né? A Dilma, se continuasse, né, graças a Deus não continuou, ia ter que tomar medidas até mais extremas do que essa. É que eles são do quanto pior, melhor, né? Eles não pensam no país, não pensam na gestão, eles pensam só num projeto de poder. E como esse projeto de poder está acabando, né, para o bem do Brasil e o bem da nossa cidade, eles agora têm que criticar, né? Nada seria mais prejudicial. Eu tenho minhas discordâncias com relação à PEC, sim, mas nada seria mais prejudicial do que a continuidade do desastre do PT no nosso país. Bárbara do Jardim Alvorada, gostaria, se possível, de saber se existe realmente algum projeto ou alteração nos transportes escolares. Segundo a Bárbara, há informações que o senhor pretende transferir esse transporte, que hoje é feito por particulares, para transporte da prefeitura, tirando assim emprego de muitas pessoas, e possivelmente esse trabalho seria feito por licitações, enfim. Ela quer saber esclarecimento sobre isso, candidato. Não, nós já estivemos lá no sindicato do CITEM, já assumimos um compromisso, apenas o transporte para deficientes, que é um transporte específico, mais caro, que os próprios transportadores não têm condição de fazer, porque o veículo é quase o dobro do preço, o veículo adaptado. Esse a gente pretende sim fazer um serviço diferenciado, e precisa, né? Também com relação àquele transporte gratuito, que existe só naquelas famílias mais vulneráveis socialmente. O transporte convencional que existe hoje vai ser mantido da mesma forma, né, com regulamentação.
O que a gente quer? Melhorar. Né? Nós vamos colocar GPS nas vans, em todas. Por quê? Porque aí o pai e a mãe vão saber onde está a criança, né? Se o filho já chegou na escola ou não. Isso é segurança para o pai. Né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Eu não gosto nem de imaginar a hora que ela começar a ir para a escola. Dá um frio na barriga, né? Porque ela vai sair de casa, você sabe se ela está bem, se ela chegou. Né? Então, isso é uma demanda que a gente vai modernizar sim a frota de vans aqui na cidade, com o apoio total da prefeitura. Então, os transportadores escolares, fiquem tranquilos, tem o nosso compromisso. Você está vendo que a gente tem proposta para as coisas. Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença dos 2 projetos que estão colocados. Um projeto só desconstrói, só critica e só mente. E o outro, que é o nosso projeto, tem solução para os problemas. Simples às vezes, né? A gente não está aqui com toda humildade, mas que vai melhorar a sua vida. Paulinho, Ednei de Rossi, do Jardim Ana Maria, ele pergunta o que o senhor vai fazer a respeito dos viadutos da Avenida dos Estados para desafogar o trânsito na região do 2º subdistrito e o que ele acha do viaduto que o prefeito Carlos Grana tem dito que vai priorizar na região de Santa Terezinha. Ele, depois de 4 anos, disse que vai priorizar, já estava no plano de governo, no primeiro plano de governo, não fez, não priorizou, não tem recurso. Se não fosse eu fazer o projeto, nem projeto tinha, porque não planeja nada. Né? Então, mais 4 anos para ele fazer, né? Deve estar de novo. É um desrespeito total à população. Nós vamos fazer o Adib Chamas, esse com recurso próprio. Tem dinheiro para fazer o Adib Chamas? Vai ter. Sem recurso externo? Vai ter, o Adib Chamas vai ter. Nós vamos enxugar a máquina, fazer a máquina ser mais eficiente, economizar, acabar com o desperdício, né? Acabar com o mau uso do dinheiro público, que tem muito ainda na prefeitura, e aí o dinheiro vai aparecer. E o de Santa Terezinha, que é o Castelo Branco, nós vamos com o dinheiro do BID. O dinheiro do BID está em fase final de liberação. Se não fosse a incapacidade da prefeitura de contratar, esse dinheiro já podia estar liberado. E nós vamos liberar logo no primeiro ano. Então nós vamos fazer os 2 viadutos, né? A Adib Chamas e o Castelo Branco. Paulinho, voltando à questão de alguns comentários até do seu adversário, ele, na sabatina que ele teve lá no Repórter Diário, ele disse em relação se ele se arrependeu ou não de ter colocado você no governo, ele falou que no caso ele ganhe, ele ia mudar a forma de governar, seria mais centralizador, até porque teve aliados, teve que compor com partidos que não eram... É um governo mais petista ele vai fazer. Bem importa. Eu agora faço a mesma pergunta para você. Até foi perguntado se arrependeu ou não, mas a questão é, o teu governo vai ser mais centralizador e como que vai ser a composição do teu secretariado em relação aos aliados? Por exemplo, Ailton Lima. O nosso governo, Ailton, vai ser um governo da cidade, né? Não existe governo centralizador de uma cidade como Santo André. Isso é conversa, isso é coisa de quem não conhece a gestão, né? Agora, então, acordou, vou centralizar porque não deu certo, né? Centraliza a saúde, pede para ele centralizar a saúde. Faça um desafio aqui, veja as contas da saúde, analise agora, até o final do ano. Veja o patrimônio do secretário de saúde, analise, já que quer estudar, estuda a saúde primeiro, veja o que o seu secretário anda fazendo pela cidade. Com relação ao nosso governo, né? Nosso governo vai ser um governo que a sociedade civil vai participar. Nós vamos criar um conselho de gestão, né, de pessoas da cidade para deliberar sobre as principais questões, as principais políticas públicas. O nosso secretariado vai ser uma composição de um secretariado técnico com características políticas. Não adianta a gente vir aqui e falar, vai ser só técnico. Muita gente gosta de ouvir de falar isso, mas a gestão não anda se não tiver características também políticas. Eu falei aqui dos recursos de Brasília. Se não tiver bons articuladores políticos, não vem o recurso. Então nós temos que fazer uma grande mistura, né? Uma fusão entre os componentes técnicos que são importantes, e aí eu vou usar o servidor de carreira, os técnicos da prefeitura, que tem técnicos extremamente competentes, e fazer com que isso seja complementado por quadros políticos para poder fazer a gestão andar, do ponto de vista do recurso, do orçamento, da aprovação na Câmara. E os aliados? Né? Os aliados, eles estão inseridos dentro de um projeto. Nós temos um projeto claro e transparente de governo. Se a cidade nos eleger no domingo, ela vai saber exatamente aonde a gente quer chegar.
ela vai saber quais são as nossas prioridades. E quem se encaixar e quiser ajudar dentro de um projeto de cidade, é muito bem-vindo, né? Não é questão do cargo pelo cargo, da troca pela troca. Né? Isso quem faz é o PT, aparelhar para ter apoio na Câmara, está fazendo agora. Veja a Dilma lá em Brasília, né? Entregou o governo todo para o PMDB em troca de apoio. Não deu certo. Não deu certo, isso não funciona. Nós temos uma grande oportunidade de mudança aí. Mudança na cidade, mudança no modelo político, mudança no modelo de gestão. E é isso que a nossa candidatura traz para as pessoas. Só para responder, o Pois senhor não. vai ser centralizador ou não? Não, mas eu vou ser presente. Eu vou trabalhar pela cidade. Né? Nós vamos trabalhar. Nós não vamos sair de férias mês sim, mês não. Nós não vamos sair de férias para fazer campanha com o seu dinheiro, você que está em casa. Né? Você é um prefeito presente nas comunidades. Andar as comunidades, ver o que está acontecendo e resolver. Né? Mas a gente vai ter uma grande equipe, né, para poder fazer com que as coisas andem. Né? Se o prefeito for centralizador na cidade de Santo André, sabe o que vai acontecer? Nada, como está acontecendo hoje. Nada. Candidato, ainda nessa questão de gestão, há alguma previsão de algum instrumento de participação popular no seu governo? Porque geralmente as prefeituras do PT têm um orçamento participativo, né? O senhor avalia uma grande mentira. se funciona ou não. Mas numa gestão Paulinho Serra, como seria a participação da população para contribuir com o governo? Além desse conselho representado por todas as entidades da sociedade civil organizada, nós queremos fazer a opinião no orçamento da cidade vai ser dado através da internet, né, com custo mais baixo. O orçamento participativo, além de não render nada para as pessoas, né, ele vai falar lá do Celso Daniel, ele fala, poxa, faz 15 anos, né? Há 15 anos atrás talvez funcionasse o modelo, hoje não funciona mais. Primeiro que não tem orçamento nenhum, né? Não tem capacidade de investimento, então não adianta você fazer orçamento participativo se não tem dinheiro, né? E segundo que o modelo é muito caro, né? Montar aquelas estruturas, é bom para a empresa que contrata lá, que fatura pra caramba. Nós não queremos, nós vamos enxugar. Então vai ser virtual, vai ser pela internet. As pessoas vão poder participar assim do orçamento da cidade, né? Nós vamos tentar aumentar essa parcela assim que a gente colocar a casa em ordem e nós vamos deliberar. Mas o que a gente quer é a participação das pessoas nas grandes questões, né? Para onde a cidade vai crescer, nos grandes projetos, né? Porque o dia a dia, eu vou pessoalmente, a gente vai circular a cidade toda. Como eu disse aqui, nós vamos ser um prefeito presente na cidade. Até porque eu sou de Santo André, né? Eu não vim de outra cidade para ser prefeito, eu sou de Santo André, né? Então para mim é muito fácil, já é o meu dia a dia, né? E é assim que a gente quer trabalhar. Rapidamente, candidato, tem um ouvinte que ele não se identificou, final 2044, ele disse que assistiu uma reportagem no SPTV sobre Santo André e viu uma promessa do senhor de fazer 120 quilômetros de asfalto novo em Santo André. Ele pergunta de onde você vai tirar recursos para fazer esse investimento. Primeiro, a partir do segundo ano que a gente vai economizar, a cidade vai voltar a ter investimento e logo no primeiro ano é do governo do estado. Existe uma linha de crédito que Santo André, infelizmente, não aproveitou, especialmente para asfaltamento, SP-Vias, e que a gente vai lá junto ao governador Alckmin e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o programa Rua Nova, que é o maior programa de requalificação de vias da história da cidade. Desde o Dr. Brandão, que não se faz recapeamento em Santo André. Tem um ouvinte perguntando aqui, daqui a pouco eu vou achar o nome dela, mas ela fez uma pergunta sobre a questão da Cracolândia na região do Tamarutaca. O que vai ser feito para resolver esse problema? Muitos usuários de drogas por ali. O que uma gestão Paulo Serra vai fazer, candidato? Nós temos que cuidar das pessoas primeiro ali, né? Não dá simplesmente como o governo atual vai tirar, porque eles migram, né? Tira de um viaduto, vai para o outro. Aí tira do de cima, volta para o de baixo. Né? Fica esse ping-pong. Nós temos que cuidar dessas pessoas, né? Verificar a origem, de onde veio, se tem família, qual é a inserção social dessas pessoas. E depois, estruturalmente, nós temos um projeto ali para Prestes Maia, que é um parque linear, né? Que vai no futuro, assim que a linha 18, que o BNDES parar de emprestar dinheiro para fazer metrô na Venezuela, né? Através da Odebrecht, ou na África, assim que o BNDES liberar o dinheiro para a linha 18 e começar a emprestar dinheiro para a gente fazer a linha do nosso ABC, né, que o PT emprestou para fazer na Venezuela, mas aí cada um sabe, cuida do país que tem. A gente vai ter a linha 18, enquanto a linha 18 não chega, nós vamos fazer ali já, deixar preparado um parque linear que vai ligar a Lauro Gomes com a Prefeito Saladino, com a estação de Santa Terezinha.
e aquele canteiro central que inicia lá na fundação vai ser transformado num parque linear. Isso vai levar as pessoas para esse equipamento e automaticamente afasta também essa questão dos usuários de droga com o tratamento que a gente quer dar para eles. Só para registrar, quem fez a pergunta foi a Andréia, do bairro Campestre. Andréia, obrigado pela pergunta, viu? É isso aí. Candidato, o senhor tem 2 minutos exatamente para suas considerações finais. Se quiser complementar mais alguma informação também, fique à vontade. Eu quero apenas agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma hora muito produtiva, que a gente novamente pôde falar das propostas. Eu peço a vocês que estão em casa que acompanhem, né, os 2 candidatos. Vejam as nossas entrevistas e vejam a entrevista deles. Vejam quem está trabalhando pela cidade, quem quer uma cidade para as pessoas e quem tem um projeto apenas do partido. E mais do que isso, veja quem tem propostas para a cidade, daqui para frente. Veja quem tem plano de governo, ideias, né? E quem vem aqui só para atacar, mentir, dizer que é isso, dizer que é aquilo, sem provar nada, né? Nós estamos aqui de cara limpa, muito transparente, mas com muita esperança, né? Que é a esperança que você que está em Santo André tem também, que a nossa campanha conseguiu resgatar. A esperança na política como a melhor ferramenta para a gente transformar a vida da nossa cidade para melhor. E é isso que a gente vai fazer. Nós não queremos uma Santo André sem uniforme para as crianças, sem merenda, sem água na torneira, uma Santo André que está descuidada, né? Uma Santo André que não dá material didático, que não tem remédio no posto de saúde, né? Nós queremos uma cidade que funcione. Nós vamos colocar a cidade para funcionar. A cidade vai viver novamente. Vai ter cultura, vai ter esporte, vai ter lazer, vai ter saúde de mais qualidade, porque ela vai ter gestão. Ela vai ter um prefeito que se preocupa com as pessoas e não apenas com o partido político. Por isso que eu quero muito agradecer a cada um de vocês, pedir novamente o seu apoio por 45, pro voto da mudança, o voto da esperança, que se inicia agora dia 30, se Deus quiser, e a partir de janeiro vai construir uma nova história. Obrigado, gente. Paulinho Serra, do PSDB, candidato a prefeito de Santo André, participou de mais uma sabatina na Rádio BC. Agradeço mais uma vez a sua presença, candidato. Também ao Ayrton Rezende e ao Carlos Carvalho, ambos do jornal Repórter Diário. Obrigado a você que participou e acompanhou essa entrevista. Vieram várias e várias perguntas. Infelizmente não deu para ler tudo. A gente fez o possível aqui, mas dá para ficar umas 2 horas conversando com o Paulinho de tanta pergunta que tem aqui. Agradeço a sua participação. Fique na sintonia da Rádio ABC, porque o ABC em Dia está chegando aí. O Jornal ABC volta amanhã, depois da propaganda política obrigatória, às 7h20. E amanhã vamos conversar com o outro candidato a prefeito de Santo André, Carlos Grana, do PT, que tenta a reeleição. Prepare as perguntas e participe. Forte abraço. Tchau.